Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Dólar opera acima de R$ 4,00 com risco de recessão global. Moeda americana já acumula alta de 5% em agosto. Cenário político na Argentina pode reduzir a oferta da soja no país. Você vai ver nessa edição se o Brasil pode ser favorecido. Apesar da prorrogação das dívidas, o setor arrozeiro busca solução definitiva para endividamento dos produtores. O Ministério da Agricultura estuda ações de prevenção à peste suína africana no Brasil. A doença poderia causar prejuízo de até 5 bilhões de dólares em até 2 anos, aponta a CNA. Na previsão do tempo, chuvas voltam ao Mato Grosso, mas não devem ser suficientes para amenizar as altas temperaturas no estado. Tem ainda as cotações, a sua participação e muito mais. Mercado e Companhia já está no ar. O dólar fechou o pregão de ontem em R$ 4,03, com o risco de recessão global, principalmente depois dos dados negativos da economia da China e de alguns países da Europa. Além disso, o cenário econômico na Argentina também deixa os investidores preocupados. Esse é o maior patamar para a moeda americana desde maio. Vamos dar uma olhada em como o dólar se comporta neste momento? R$ 4,015, queda aí de 0,58%. Ibovespa, 99.655 pontos, queda de 0,60%. Para conter a alta do dólar, o Banco Central brasileiro vai realizar leilões de vendas de dólares à vista diretamente ao mercado, o que não ocorria há 10 anos. Esses leilões devem ser feitos entre os dias 21 a 29 de agosto. Ao mesmo tempo, o banco vai promover um leilão de swap cambial reverso com o mesmo valor, que só deve ser divulgado em comunicado no dia 21. Para entender as tendências do dólar e os riscos para a economia global, a gente conversa com o pesquisador da GV Agro, Felipe Serigatti. Felipe, ontem nós vimos os dados negativos da China e de alguns países da Europa. Existe aí uma possibilidade real de desaceleração global ainda em 2019? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Bom, então para 2019, sim, então a gente está recebendo sinais de que a economia mundial está perdendo fôlego. Não é que ela vá encolher agora em 2019, mas ela está emitindo sinais que crescerá menos do que a gente imaginava no início do ano. O Banco Central vai fazer leilões aí de dólares à vista. Isso deve acalmar a valorização do dólar? Exatamente, e é justamente essa uma das funções do Banco Central. Ele não vai intervir no mercado de câmbio para dizer se a moeda tem que subir ou se tem que descer, mas para reduzir a sua oscilação. E como você mesmo apresentou, ele vai jogar dinheiro no mercado à vista agora e lá na frente, via swap cambial, já vai retirar esse dinheiro. Em outras palavras, é só para reduzir a oscilação. A aprovação de medidas como a reforma da Previdência e tributária podem ajudar a controlar a alta do dólar? Como é que você vê isso? Bom, no contexto geral, isso é uma ótima notícia. Por quê? A gente está enxergando um mundo mais protecionista, com um espaço para crescimento menor. Mais do que isso, quando a gente olha entre as economias emergentes aqui, nossos vizinhos aqui na América Latina, com especial destaque Argentina e México, eles estão enfrentando problemas, enquanto nós estamos resolvendo os nossos problemas, com tropeços, com acertos, mas estamos resolvendo os nossos problemas. Qual que é o resultado disso? Nessa maré de nervosismo no mercado internacional, o Brasil está tentando se mostrar num espaço de maior tranquilidade. Qual que é a sua análise aí do mercado financeiro aí para este fim de 2019? Então, para fim de 2019, aí seria uma bola de cristal, ninguém sabe exatamente para onde vai esse barquinho, mas vamos estar todos nós preparados para que haja turbulências. E veja que essas turbulências não estão vindo principalmente dentro da nossa casa, dentro da economia. Está vindo principalmente lá de fora. Então, no final da semana passada para cá, nós tivemos a Argentina, tivemos notícias desfavoráveis na China, tivemos notícias favoráveis na Alemanha e uma percepção de menor crescimento para a economia norte-americana. Ou seja, o que está tempestades lá fora é que estão respingando aqui dentro. Serigatti, queria agradecer sua participação com a gente aqui no Mercado e Companhia. Uma ótima tarde para você. Eu agradeço o convite, ótima tarde para vocês também.
E a gente fez uma arte para mostrar a alta do dólar em agosto, que já acumula valorização de 5%. Veja só, olha lá, no dia 1º de agosto eram R$ 3,84. Olha, foi subindo e agora no fechamento de ontem, no dia 14 de agosto, R$ 4,03. Essa é a evolução do dólar em agosto até o momento. O avanço da peste suína africana sobre plantéis na Ásia e em menos de 10 países da Europa, em ao menos 10 países da Europa, de acordo com o levantamento da Organização Mundial da Saúde Animal, tem preocupado o setor produtivo brasileiro. Para evitar a entrada da doença aqui no país, que não é registrada desde o final da década de 70, produtores de suínos pedem melhorias na defesa sanitária e autoridades prometem intensificar ações de prevenção, principalmente em aeroportos. A peste suína africana já dizimou quase metade do plantel chinês, maior produtor mundial. No Brasil, técnicos, entidades e governo discutem novas ações para prevenir a entrada da doença, que poderia causar prejuízo bilionário ao país. Esse médico veterinário explica a forma de proliferação do vírus. Como é um vírus que ele sobrevive na carne, né, carne congelada, né? Por anos, ou numa carne refrigerada por meses. Então, assim, o acesso de pessoas vindo de áreas endêmicas, onde tem a doença, aqui no país, né? Então, acesso principalmente em portos e aeroportos. Esse é um ponto que a gente precisa trabalhar melhor. Os produtores também precisam adotar algumas medidas, mas cobram mais recursos para as ações do governo. A gente precisa fazer o nosso dever de casa, não tem jeito. Se nós não olharmos aqui dentro de casa e começarmos a nos protegermos, realmente a gente vai ter problema lá na frente. Nossa defesa ela ainda é um pouco fraca em relação aos demais países. O Ministério da Agricultura afirma que intensificou o controle em pontos de risco de ingresso da doença desde o ano passado, mas precisa de mais autonomia em aeroportos para a fiscalização. O controle está sendo feito, né? Hoje a gente trabalha em parceria principalmente com a Receita Federal, para direcionar os passageiros de maior risco, mas a gente precisaria ter uma autonomia mais certa para que o Ministério tivesse uma agilidade melhor nesse trabalho. A possível entrada da peste suína africana no Brasil poderia causar prejuízos de 5 bilhões de dólares em até 2 anos, segundo projeção da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Para mais detalhes desse cenário, a gente conversa agora com a Ana Lígia Lenat, assessora técnica da CNA, que está lá em Brasília. A gente quer saber, a CNA está trabalhando para reforçar junto ao governo a importância de intensificar ações de prevenção e evitar aí a entrada da doença. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Kelly. Exatamente. Foi justamente com esse intuito de que toda a cadeia produtiva, porque a suinocultura ela não é formada só da iniciativa privada, só da indústria ou só do produtor, é todo um elo, né? É toda uma cadeia complexa. Então a ideia foi justamente a gente lançar essa série de workshops para que a gente pudesse discutir e despertar o interesse de toda a cadeia em relação a esse tema, né? Porque realmente todos fazendo sua parte, todos se protegendo, a gente evita que essa doença que, conforme vocês mesmos falaram, já dizimou quase 50% do plantel de matrizes da China. E quais são os riscos reais dessa doença chegar aqui ao Brasil? Olha, Kelly, é muito complicado, porque as pessoas que trabalham muitas vezes com essa área de enfermidade, eles costumam ser muito mais cautelosos, né, e sempre ter aquela visão pessimista. Mas o que acontece? A realidade é que o nosso plantel tecnificado, ele é muito seguro. Né? As granjas, na sua maior parte, elas têm programas de biosseguridade extremamente desenvolvidos e modernos e realmente eficientes. A gente sempre se preocupa muito com a criação de subsistência ou mesmo com a população de suídeos acelvajados, né? Que vivem livres, têm contato com alimentação que não é própria, não tem cuidado sanitário. Então, esse é o risco, né? Mas para a suinocultura tecnificada brasileira, realmente o risco é baixo. Se ocorrer, eu queria saber se o país está preparado para controlar a peste, se ocorrerem casos aqui no Brasil.
Se ocorrerem casos aqui no Brasil, as medidas precisam ser tomadas de uma forma muito rápida, e nisso a fala do secretário José Guilherme é importante, né? Realmente o Ministério da Agricultura precisa de mais autonomia. E um dos pontos interessantes também é a gente destacar que o impacto é para toda a sociedade, né? Você citou até um estudo que a gente fez que fala de até 5 bilhões de impacto. Esse é o impacto que ele passa do produtor para a agroindústria, mas ele também afeta a sociedade, né? Aquela população que acaba ficando sem a disponibilidade daquela proteína. Então a gente tem que pensar que esse problema é de todos. Esse impacto aí de 5 bilhões é uma projeção para 2 anos, mas pode ser ainda maior. Pode ser ainda maior, né? A gente fez um cenário imaginando que o surto né, considerando que a gente pudesse ter um surto dentro da zona livre de vacinação, né? Mas você tem sempre a situação de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que é um compartimento separado. Então, os impactos eles podem ser mais severos caso não haja uma ação imediata de toda a cadeia. Destaque agora é que o cenário político na Argentina pode reduzir a oferta de soja do país, de acordo com a avaliação da FC Stone. Segundo a consultoria, os produtores argentinos devem segurar as vendas do grão até depois das eleições em outubro, por causa da possível desvalorização da moeda local no exterior. Para analisar essas informações, a gente fala agora com a analista da FC Stone, Ana Luísa Lodi, e a gente quer saber, Ana, a redução da oferta de soja argentina pode impulsionar as compras pelo grão brasileiro? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. A Argentina ela não exporta tanta soja, né? Ela concentra as exportações mais nos subprodutos. Mas esse ano, como ela teve uma safra grande, ela tenderia a exportar um pouco mais. Se os produtores realmente segurarem as vendas e exportarem menos, o Brasil aí poderia, né, ter um espaço para exportar um pouco mais de soja. Mas tudo vai depender da demanda, porque a grande preocupação é o quanto a China vai comprar realmente de soja, né, por causa da peste suína africana. Com a guerra comercial e justamente falando da questão da China, ela se tornou um dos principais compradores da soja brasileira. Com a falta da soja argentina, a demanda aí pode crescer ainda mais? Poderia sim, mas eu acredito que a demanda chinesa ela vai ficar mais baixa em relação ao ano passado, né? Os dados têm mostrado isso, independentemente de onde ela comprar a soja, né? Mas o Brasil com certeza vai continuar sendo aí o principal fornecedor de soja para a China, como já é. E com a guerra comercial isso tende a aumentar. E por que vai ficar mais baixo? Por causa da peste suína africana. A China está comprando menos soja, né, no mundo todo, né? Ela afetou muito os rebanhos chineses, aí, essa doença, né, reduziu o rebanho, então a demanda por soja está menor. E o cenário político aí na Argentina também impacta o dólar? Os preços da soja nos portos subiram por causa aí dessa valorização? A questão da questão do dólar aí, né, favorece a competitividade do produto brasileiro, mas também tem que ressaltar que o acirramento aí da guerra comercial recente aí entre China e Estados Unidos contribuiu também, né, para fortalecer os prêmios aí nos portos brasileiros. A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul recebeu com otimismo a prorrogação do vencimento das parcelas de custeio contratado na última safra. Vale lembrar que a resolução publicada ontem pelo Conselho Monetário Nacional considera as parcelas vencidas em julho ou agosto. De acordo com o presidente da Federarroz, Alexandre Velho, a medida alivia o mercado, mas a busca por uma solução definitiva para o endividamento do setor tem que continuar. As notícias que foram confirmadas no dia de ontem, que o Conselho Monetário acabou votando o alongamento das parcelas de julho e agosto do custeio de arroz, foram positivas no sentido que tira a pressão de oferta do mercado e, consequentemente, nós esperamos que o arroz possa ter um preço melhor. Estas parcelas de julho e agosto, elas então ficaram para outubro, novembro e dezembro, aliviando então esta pressão de oferta que nós tínhamos no mercado em função dos vencimentos. Saliento também que esta medida é um paliativo. Nós temos que continuar avançando nas questões estruturais com relação aos custos de produção hoje existentes na lavoura de arroz e também achar uma solução para o endividamento. Então nós seguimos aí conversando com o governo na busca de soluções
para a lavoura de arroz. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Alceu Moreira, também comemorou a prorrogação e afirmou que continua trabalhando para que mais medidas sejam tomadas para ajudar o setor. É importante que tenha saído isso para aliviar um pouco o processo, mas não podemos esquecer que ainda tem, para ir buscar com o BNDES, uma possibilidade de nós termos uma prorrogação do prazo de todos, não apenas para o endividado nos bancos, de 12 anos. Né? Nós preferimos sem carência, né? Que ele comece a pagar desde o primeiro ano para não ter aquela folga que parece importante, mas não é, tá? Mas de tal maneira com juro que tem que ser na faixa de 4% ou 5%, para reincluir esse cidadão que não deu causa para quebrar, para ele se reincluir na escala produtiva. E acho que nós vamos conseguir isso no próximo mês. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.